parte 2 sobre o Espírito Santo. Nós tínhamos dito que Pedro, depois de pregar, né, as pessoas perguntam: irmãos, o que nós faremos? O que nós faremos? E Pedro disse: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A pergunta número 2, aliás, a pergunta número 3 é a seguinte: para que é concedido o Espírito Santo? Então vamos descobrir para que Deus concede o Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 4 a 7. Tito 3, 4 a 7. Tito é uma epístola de Paulo, né? Ele escreveu a Tito. Para quê? Que agora a pergunta é: para que a pessoa recebeu, qual que é o objetivo de você receber o Espírito Santo? Tito 3. Tito é um livro bem pequenininho e às vezes a gente tem que fica tipo, antes de Tiago, se não me engano, antes de Hebreus, Filemon, aí vem Tito. Tito só tem 3 capítulos. Tito capítulo 3, verso 4 a 7, diz assim: mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, em relação a essa pergunta, como é concedido o Espírito Santo, nós vimos que é uma manifestação, né? Ele se manifestou, quando a manifestação da bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, ele faz uma lavagem regeneradora, renovadora, né? Através de quem? Do Espírito Santo. Ele nos lava, ele nos regenera, né? Ele nos renova, e ele é derramado sobre nós ricamente por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que manda o Espírito Santo. Nós temos que pedir o Espírito Santo, então, para quem? Para Jesus Cristo, né? Ele manda o Espírito Santo, que é o nosso Salvador, né? A fim de que, justificados agora, ou seja, perdoados, justificados, perdoados por graça, de graça por Cristo, pela graça que Cristo Jesus, então nós nos tornamos o quê? Seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, né? Tive que parar um pouquinho porque estava muito quente aqui, eu tive que ligar o ventilador ali, né? Não o umidificador de ar, mas o ventilador, porque está calor aqui. Então, prosseguindo. Então, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos o que? Seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, é Jesus que concede o Espírito Santo. Nós temos que pedir, então, o Espírito Santo ao Senhor Jesus, né? Orando a Deus Pai, pedindo pelo intermédio de Jesus que recebamos o Espírito Santo, tá? É Ele que vai nos enviar o Espírito Santo. É Ele que fala: eu vou enviar para vocês o mediador, o Consolador, vos enviarei a vós. Ok? Vamos lá a pergunta número 4. Então, aqui, fazendo um comentário, o Espírito Santo é concedido ao pecador para regenerá-lo e transformá-lo em nova criatura. Assim, os que são lavados pelo Espírito também são justificados pela maravilhosa graça de Jesus, que oferece vida eterna. Pergunta número 4. Qual é a obra do Espírito Santo ao mundo? Qual que é a obra do Espírito Santo ao mundo? Vamos ver aqui, está em João, capítulo 16, verso 8 a 13. Vamos lá ao Evangelho de João.
João 16, verso 8 a 13. João 16. Aqui. João 16, 8 a 13. A pergunta era: qual é a obra do Espírito Santo ao mundo? João 16, 8 a 13. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. É aqui Jesus falando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? Convencerá o mundo do pecado. Convencerá você e eu do pecado. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, que é Cristo Jesus, né? E do juízo. O juízo que virá sobre a terra. O juízo investigativo. O juízo punitivo de Deus, né? O juízo, todo o trabalho do tribunal de Deus, do santuário de Deus, que você faz um santuário celeste, né? Então ele convencerá o mundo do pecado. O que é o pecado, né? Aqui a lei mostra o que é o pecado: adultério, assassinato, roubo, adoração de ídolos, né? A idolatria, né? A pessoa se ama acima de tudo, né? E assim por diante. Transgressão da lei, do dia de Deus. Por isso que lá fala: lembra-te do dia de sábado, porque as pessoas esqueceram do dia de Deus, hoje querem guardar o outro dia que não é o dia de Deus. E assim por diante. Então ele convence o mundo do pecado, porque não creem em mim, né? Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, né? Ele era a justiça, né? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Satanás já está julgado. Satanás, o reino de Satanás, tudo que ele propôs já está julgado. Já foi julgado, né? Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, continua dizendo Jesus. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, com o estudo da palavra de Deus, com o estudo do Espírito, o Espírito Santo vai nos mostrar toda a verdade que está aqui na palavra de Deus. Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, ele também, o que? As coisas que estão para acontecer tem a ver o que? Com profecia. O dom profético, a escatologia, né? O que vai acontecer. Então esse é o dom do Espírito Santo que nós adquirimos quando aprendemos da palavra de Deus aqui. Quando estamos aqui conscientes do que ele tem nos ensinado na sua palavra. Comentário dessa pergunta, dessa resposta aqui de Jesus. A obra do Espírito é convencer os seres humanos dos pecados, da justiça e do juízo e conduzi-los a toda a verdade que Jesus e o Pai revelarem. Aqui no verso 13 a 15, também em João 12 a 49, fala dessa verdade, né? Vamos lá, João 12, 49. Aqui no 13 a 15 também continua falando. Se você continuar lendo aqui, ó, ele vai falando aqui sobre: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, anunciará isso a vocês, tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse: o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. E aqui no capítulo 12, verso 49, olha que mais que diz. 12, 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, né? Esse me ordenou o que dizer e o que o anunciar. Então Jesus ensina para nós todos os segredos de Deus. Então nós temos que estudar com profundidade o Evangelho, a Bíblia Sagrada, né? As Escrituras, não vou falar Bíblia, as Escrituras Sagradas. Estudar com profundidade isso aqui. Não é só para ler, é para examinar as Escrituras, quer dizer, para estudar com afinco, com profundidade, certo? A palavra de Deus, cada vez mais. Agora,
quinta pergunta, qual é a obra do Espírito Santo na vida do cristão? O que o Espírito Santo faz na vida do cristão? Salmo 51 de 10 a 12. Salmo 51, 10 a 12. O que o Espírito Santo faz na vida do cristão? Vamos ver o que diz o salmista. Salmo 51, 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria, felicidade, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Por que o cristão sempre é voluntário? Está sempre disposto a fazer obras beneficentes, beneméritas, porque ele tem esse mover do Espírito Santo dentro dele. Essa alegria, que é uma alegria perene, que vem do céu, não é uma alegria humana, não é uma alegria terráquea, né? Mas é uma alegria celestial que há no coração dele, porque o Espírito Santo habita nele, habita no seu coração, né? Mediante a atuação do Espírito Santo, Deus cria um coração puro, onde havia apenas podridão e sujeira, agora surge um coração puro. Desse modo, o Senhor transforma o espírito quebrantado, verso 17, o espírito quebrantado, né? E em um espírito inabalável e voluntário, verso 10 e verso 12, que acabamos de ler, né? Então, qual é a obra do Espírito Santo na vida do cristão? Aí vem a outra obra, no B, né? Qual a outra obra do Espírito Santo na vida do cristão? Ezequiel 36, 26 a 27. Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel é depois de Jeremias, depois de Lamentações. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, no estatuto, na lei de Deus, e guardem e observem os meus juízos, né? Então aqui o que vai acontecer? A pessoa se torna uma pessoa obediente à lei de Deus, aos estatutos, aos juízos de Deus, à palavra de Deus, às ordenanças da palavra de Deus. É isso que acontece quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, né? Então, habitando em nós por meio do Espírito Santo, Deus substitui nosso coração de pedra por um coração de carne. Assim, o Senhor grava as suas leis em nosso coração para que vivamos de acordo com sua vontade. Essa também é a experiência da nova aliança, né? Lá em Jeremias 31 a 33, a nova aliança. A gente faz uma nova aliança com Deus. O C da pergunta 19.5, o C, qual é a outra obra do Espírito Santo na vida do cristão? Romanos 8, 26 e 27. Vamos lá, Romanos 8. Romanos, depois de Atos, é Romanos, lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 8, 26 e 27. Diz assim, Romanos 8, 26 a 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, a gente aprendeu a orar, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele completa nossas orações, porque nós não sabemos orar como deveríamos, não sabemos ou pedir ou agradecer, né? Nós não sabemos orar. Então aqui fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, por causa de nossa fraqueza, o Espírito Santo nos ensina a orar e intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, enquanto Jesus intercede por nós perante o Pai.
1 João, capítulo 2, verso 1, lá fala que Jesus intercede por nós perante o Pai, 1 João 2, 1. O Espírito Santo apresenta a causa do Pai e do Filho a nós, apelando ao nosso coração e modelando nossas orações. Agora, qual ainda é a obra do Espírito Santo na vida do cristão? Continuando, 1 Coríntios 12, 7 e 11. 1 Coríntios 12, 7 e 11. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 7 e 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Mas um só, e o verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Né? Aqui nesse texto, assim como Jesus, Efésios 4:11, assim como Jesus, o Espírito Santo capacita os cristãos com dons espirituais para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, né? Aqui ainda, qual ainda é a obra do Espírito Santo na vida do cristão? Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá, Gálatas. Depois de 2 Coríntios é Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, assim. Mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, como que é agora? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, verso 23, mansidão, domínio próprio, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então a pessoa agora é uma outra criatura, né? Uma outra pessoa, outra manifestação ali na vida dela, né? Então, quando estamos conectados com Jesus, o Espírito Santo produz seu fruto em nossa vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, a pergunta número 6 é a seguinte: sobre o que o Espírito de Cristo testemunhou por meio dos profetas? Sobre o que o Espírito de Cristo testemunhou por meio dos profetas? 1 Pedro 1,11. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. 1 Pedro 1,11. Pedro diz assim: investigando qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então aqui o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem sobre os sofrimentos que Jesus teria de enfrentar e a graciosa salvação oferecida no Calvário. Assim, pelo ministério dos profetas, o Espírito Santo preparou o caminho para a pregação do Evangelho. Sim, né? Pergunta número 7. Qual é a principal razão para a existência da igreja e como o Espírito Santo se relaciona com isso? Qual é a principal razão para a existência da igreja e como o Espírito Santo se relaciona com isso? Mateus 28, 18 a 20. Nós já sabemos esse texto, já lemos aqui, né, de Mateus 28, né, sabemos, 28, 18 a 20. Vamos repetir. Qual é o objetivo da igreja? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Qual que é o objetivo da igreja? Ir e fazer discípulos.
né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ensinar. Agora é a época, o ministério do ensinamento, nós temos que ensinar, né? Depois de batizar as pessoas, ensinando-os a guardar o quê? Guardar o quê? Guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, que Jesus ensinou, né? E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Então essa é a obra do Espírito Santo, né? A principal razão para a existência da igreja de Cristo é a sua missão. A igreja tem uma missão: ir, fazer discípulos, ensinar, batizar. O Espírito Santo é quem capacita o povo de Deus para isso, né? É o que diz Atos capítulo 2, verso 4, Atos capítulo 13, verso 4, Atos capítulo 19, verso 6, né? E a oitava pergunta: qual é o papel do Espírito Santo no processo de santificação do crente? Agora vem a santificação. E aí o Espírito Santo desempenha um importantíssimo papel. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. O Espírito Santo vai agora fazer com que você entre num processo de santificação. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. O que você vai comer, o que você vai beber, né? É tempo de comer carne, não é mais tempo de comer carne, churrasco. Você sabe muito bem que não é mais tempo de comer carne de porco. Não é mais tempo de comer churrasco, que todo mundo sabe que produz câncer. As carnes de hoje. Alimentação. Então, como cuidar do seu próprio corpo. Isso é santificação, é um processo de santificação. Vamos lá. Vai cuidar do seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais. Não haverá mais relações sexuais ilícitas, mesmo entre marido e esposa. Entre marido e mulher não haverá mais relações sexuais ilícitas, porque não haverá desejos imorais. Não com desejos imorais, como os estrangeiros, os gentios, né, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Não haverá mais ofensas, não haverá mais ciúmes, invejas e perseguições entre os irmãos. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. É Deus que vinga a maldade que um faz contra o outro. Deus, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza. Não somos mais impuros. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, o Senhor ele derrama o Espírito Santo sobre nós para nos habilitar a vencer as batalhas contra a imoralidade sexual, a impureza, a desonestidade e outros tipos de pecado. Dessa forma, o Espírito Santo atua em nosso coração para que sejamos santificados pelos méritos de Cristo. Veja aí João 16:8. Vamos lá, João 16, de João 16:8. Olha só, João 16:8.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? E também o outro texto é 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11. Vamos lá, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, meus queridos, é esse estudo aqui sobre o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus está conosco, né, está sobre nós, agora nós somos o que? Somos novas criaturas, né? Nós vivemos agora uma vida de santificação, né? O papel do Espírito Santo no processo de santificação do crente é de habilitar o cristão a vencer as batalhas contra o pecado, né? O papel do Espírito Santo na nossa vida agora nos faz o quê? Vivemos uma vida de habilitação, né? 1 Pedro